Oi amigos, oi amigas, essa é a segunda análise de Santos e Grêmio. O primeiro vídeo já está no ar, foi um pós-jogo assim que o árbitro apitou o final da partida, ainda com as coisas meio bagunçadas na cabeça. Dessa vez é um vídeo um pouquinho mais tranquilo, ainda estou na Vila Belmiro, estou gravando aqui na madrugada, mas já pude analisar com poucos dados, pensar um pouco melhor, conversar com os meus colegas para apurar um pouquinho essa minha opinião, filtrar um pouco ela, já um pouco mais tranquilo. E eu quero falar sobre o meu receio de que o Vojvoda cometa os mesmos erros de outros treinadores recentes. Eu espero muito que o Vojvoda não seja teimoso. Antes de eu externar um pouquinho mais a minha opinião, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê hype, ative as notificações e também cogite ser membro deste canal. Na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro. São benefícios e valores diferentes e você pode ter até um grupo no WhatsApp comigo. Sobre o jogo, primeiramente a gente precisa dizer aqui, eu prefiro dizer com clareza, que o Santos melhorou muito o seu desempenho sobre o Vojvoda, e isso aqui não é para que a gente repense, diga que o trabalho talvez não seja tão bom. Eu não quero colocar uma ducha de água fria em vocês completamente, mas eu tive receio das decisões que o Vojvoda tomou nesse empate com o Grêmio, principalmente sobre três aspectos: Mike, Escobar e Guilherme. O Mike, na minha cabeça, seria reserva. Pela forma como ele terminou o jogo contra o Bragantino, a transmissão flagrou perfeitamente ele dizendo: ele é muito rápido para mim. Sobre o Vinicinho do Bragantino, ele fez uma partida muito ruim, o Vojvoda se goelou na área técnica, o Mike terminou aquela partida e hoje continuou em campo num claro cenário em que o Grêmio ia se retrancar. Foi assim desde o primeiro minuto do jogo. E o Mike é longe de ser um lateral que rompa linhas, que tenha um apoio muito bom. O mesmo vale por Escobar. O Escobar já foi tema de um vídeo de 30 minutos, um debate meu com a Gabi. Eu apoio que o Souza seja titular. Consigo mais ou menos justificar pela experiência quando o Vojvoda coloca no começo, mas eu já não entendo o Escobar ser titular, principalmente num contexto assim. Você vai pegar Palmeiras no Allianz, Flamengo no Maracanã, mais ou menos eu vou entender. Mesmo que eu acho que o Souza não marque mal, tá? E os números mostram que eles são muito parelhos. Mas nesse contexto, em que o Grêmio tá cheio de desfalque, todo afundado na defesa, Mike e Escobar no time titular não faziam sentido algum. Nenhum sentido. Pior ainda é eles terem saído só na parte final do jogo. Eles foram muito mal. Muito mal. O Escobar falhou no lance do gol anulado, em que o Brasão também falhou. Falhou no gol do Edenilson. O Mike errou o jogo inteiro, tanto na defesa quanto no ataque. Sobre o Mike, vocês podem falar: pô, mas o Igor Vinícius também entrou mal. O Igor Vinícius está longe de ser um grande jogador. Beleza, mas o Mike não tá bem fisicamente. Pelo menos o Igor Vinícius é inteiro fisicamente. E aí, eu coloco uma pulguinha assim. Não vejo os treinos, tá? É difícil avaliar como um todo. Mas se o João Schmidt estava tão mal e melhorou, hoje não foi tão bem, né, nesse jogo, mas melhorou num time mais organizado, será que o JP Sherman faria tão pior que os dois? Na esquerda, o Souza novamente fez um grande jogo contra o Bragantino, fez o que o Escobar não consegue fazer, que é uma assistência, e o Escobar é mantido. Foi a única alteração no time. O Alex Duarte continuou, o Mike continuou. O Escobar foi mal o tempo inteiro, não criou nada, ele pega a bola, ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer, ele cruza de direita, ele recua, e não consegue. E defensivamente ele foi mal, que é o que sempre se defende dele. Ele foi mal na defesa, mal pra caramba, o jogo inteiro. O Souza entrou nos minutinhos finais e fez mais que Escobar, foi quando o Santos achou o gol. O Souza não participou diretamente, mas o time melhora. Então assim, eu tenho receio de verdade, que o Vojvoda insista na experiência desses dois jogadores. Se tem atletas mais jovens, mais inteiros fisicamente, e principalmente no caso do Souza, bem melhor tecnicamente. Acho que já foram erros cometidos por outros treinadores e que o Vojvoda não pode repetir. E no ataque, eu preciso falar sobre o Guilherme, né? Teve vídeo nos últimos dias também sobre a tomada de decisão do Guilherme, como ele é melhor quando ele é simples, quando ele dá 2 toques na bola. Aqui contra o Grêmio foi a mesma coisa. Quando o Guilherme foi objetivo, cortou para a direita e chutou, exigiu boa defesa do Grando. Tocou de primeira, um contra-ataque se armou, mas ele fica, e cisca, e segura, e cisca, e segura, e cisca, e segura. E o Guilherme, ele não decide no mano a mano. Ele não tem repertório para quebrar o marcador. Ele demora e a defesa se posiciona. Você pode perceber que ninguém faz uma falta no Guilherme, ninguém dobra a marcação do Guilherme. É como se o pessoal, tipo, não, deixa o Guilherme, ele vai enrolar lá, a gente vai dar tempo, deixa lá. Não precisa dobrar a marcação nele, deixa lá. O Guilherme fez outra partida muito ruim. O primeiro tempo contra o Bragantino eu achei bom, até trouxe isso no canal.
No segundo tempo ele foi se perdendo, mesmo que tenha participado do gol do Lautaro. E aqui ele fez uma partida por completo ruim. Eu consigo entender o Guilherme titular, como eu já disse nos últimos vídeos. Mas eu não consigo entender o Guilherme estar até o final no time. E não consigo entender ele como capitão. De novo, não vejo treinos, não estou no vestiário. Mas para mim, um capitão precisa ter discernimento suficiente para tomar melhores decisões. O capitão de um time precisa ser o cara que tenha o racional bom para que, se você tiver num mau jogo, pelo menos você tentou, acertou a tomada de decisão. O seu capitão errar a tomada de decisão todo o tempo, retardar o jogo, não estar no mesmo ritmo dos demais, é algo que me incomoda. O Guilherme não poderia ter terminado esse jogo em campo, assim como o Mike e o Escobar, que saíram atrasados. Então, é começo de trabalho, tem uma questão de vestiário, de liderança, de hierarquia, tudo isso é um contexto do futebol que faz sentido, mas o Vojvoda já está aqui há algum tempo, o time melhora o seu desempenho, e eu acho que se o Vojvoda ficar insistindo, ser teimoso, o desempenho do Santos que melhorou vai ser colocado à prova de alguma forma. Esses jogadores são capazes, em algum momento, de ofuscar a melhora do desempenho. O Santos teve 24 finalizações contra 4 do Grêmio. O Santos, mesmo num jogo aquém do esperado, tinha que ter vencido. A bola bateu aqui nessa trave 200 mil vezes. O Santos criou o suficiente para vencer o Grêmio. Só que esse tipo de decisão, essa insistência, esse mais tempo em campo acaba atrapalhando, a ponto do Robinho Júnior, que nessa mesma Vila Belmiro foi mal contra o Corinthians, pelo Sub-20. Mal. Robinho Júnior, que hoje foi bem no jogo desse, foi mal no Sub-20. E hoje ele entra e é melhor que o Guilherme em pouco tempo. O Souza é melhor que o Escobar em pouco tempo. O Igor Vinícius, apesar das dificuldades, dá mais profundidade pelo lado direito. Então o Santos tem suas limitações. Tem algumas posições que não tem para onde correr. O João Schmidt pendurado, ele preferiu colocar o Tiquinho e recuar o Barreal, porque se você olha para o banco, tem Arão que não joga, tem o Rincon, que é veterano. Você não tem muito para onde ir, porque o Vitor Hugo e o Bom Tempo estão fora. Dá pra entender, tipo, pô, Vojvoda, beleza, você fez isso porque não tem alternativa. Mas quando você tem alternativa e você escolhe errado, isso me preocupa de alguma forma. Tô aqui dizendo, o desempenho melhorou pra caramba. É outro time com Vojvoda, é um time bem postado, que sabe o que faz em campo, bem treinado. Mas esse tipo de insistência pode colocar tudo a perder. O Santos poderia muito bem estar com 4 pontos acima na tabela, no mínimo, em relação aos últimos jogos. A gente poderia estar olhando para outra coisa. Ainda somos porteiros do rebaixamento, em 16º, ainda com uma gordurinha, por causa desse tipo de decisão. Por causa desses jogadores que não entregam o que a gente espera. Eu tenho certeza que, se as alterações tivessem sido feitas antes, o Santos tinha muito mais chance de vencer. Se você olha, o Grêmio está todo retrancado e você tem 2 laterais que não são capazes de dar uma assistência, qual a última assistência desses 2, cara? O Escobar deu a única assistência no ano com o Guilherme no Campeonato Paulista, que ele cruzou, foda-se, para a área de direita. O Mike não tem essa aptidão. O Souza tem, deu contra o Bragantino, joga o Souza. O Guilherme tá mal, você é capitão, obrigado, Guilherme. Sai, bota outro, adianta o Barreal, põe o Cabalheiro. Então eu tenho um receio, e aqui eu não tô gravando pra falar que o trabalho do Vojvoda é ruim, pra jogar pedra nele, longe disso. Mas eu espero tanto do Vojvoda, eu tenho certeza que ele é tão bom, que eu tenho receio que ele tome esse tipo de decisão, porque a impaciência que eu vi aqui na Vila aconteceu pela primeira vez. É a primeira vez que a gente coloca um resultado não tão bom nas costas do Vojvoda. É a primeira vez. Então eu tenho receio de que isso aumente, que você insista e que ele acabe dando murro em ponta de faca. Kleber Xavier fez isso, Caixinha fez isso, Carille fez muito isso. Eu espero muito que o Vojvoda tenha esse discernimento, essa coragem, essa clareza, seja qual for a palavra, para tomar as melhores decisões. Hoje, o Souza é titular. Se o Mike tá mal, claramente mal e ainda mal fisicamente, põe o Igor. Se o Igor não estiver bem, dá uma chance pro JP Sherman. Aposta que seu time tá mais organizado e que você pode ter um garoto. Você pode ter 2 laterais. Você tem um meio campo mais legal, o Zé Rafael tá jogando melhor, o João Schmidt fez jogos recentes bons. E se teu capitão toma decisões ruins, tá mal o tempo todo, você tira seu capitão, até para preservar seu capitão. Você não coloca seu capitão até o final para ser xingado. Então esse vídeo é uma análise um pouquinho mais fria, mesmo que eu vá me alterando aos poucos, tô me segurando, para esperar de verdade que o Vojvoda não tenha os mesmos erros, que não insista, que não dê murro em ponta de faca, porque eu acho que o campo tá falando. O Vojvoda, ele tem um trabalho tático excelente, o Santos melhorou muito, muito nas mãos dele, é outra equipe, mas esse tipo de insistência pode colocar tudo a perder e essa é uma preocupação que eu tenho. Beleza? Tomara que contra o Ceará tenhamos um cenário diferente, com opções melhores, o time fisicamente melhor também, porque eu achei que contra o Grêmio o Santos sentiu um pouco nessa sequência de 2 jogos em 3 dias, que não acontecia há muito tempo. É isso, obrigado a quem assistiu até o final, reforço o pedido de inscrição, logo mais já começam os conteúdos pro jogo contra o Ceará, escalação, pré-jogo, pós-jogo. Matheus Mesa, que tá me gravando de madrugada aqui na Vila, já tá maluco que tem outro pré-jogo nessa semana, vai fazer o quê? Vocês gostam da animação e eu prometo não errar, tá? Porque eu errei
no Escobar pendurado. Esse é o problema de gravar de madrugada cansado. Prometo não errar dessa vez, beleza? É isso. Obrigado, até o próximo vídeo.